Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um bate-papo de domingo? Só que o bate-papo de domingo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou trazer para vocês uma curiosidade química ou análise de um artigo, ou algo pautado pela química ou educação. Na verdade, o bate-papo de hoje vai ser algo bem pessoal. Eu vou fazer uma espécie de vlog. Eu queria falar um pouco com vocês sobre algumas escolhas erradas que eu fiz, que naquele momento eu achei um absurdo, mas que no final acabaram se tornando boas escolhas. Escolhas essas que possibilitaram hoje, em um domingo, eu estar conversando com vocês na esperança de que alguém esteja interessado nessa história. Então o bate-papo de domingo hoje vai ser uma espécie de Forrest Gump. Se você não quiser saber, enfim, não estiver interessado, afinal são assuntos pessoais, beleza, pode fechar o vídeo. Mas se você estiver interessado, então continue aqui, é meu convidado. Bom, pessoal, primeiro, se você permaneceu aqui no vídeo e já acompanha a Universidade da Química há algum tempo, se inscreve, tá? Se você não for inscrito, isso é muito importante, o canal está chegando aos 90 mil inscritos, eu conto muito com o apoio de vocês. Na última quarta-feira, eu gravei uma live lá no Instagram com o professor Leonardo Costa, do Fórmula de Soluções. Foi um bate-papo, ele me entrevistou, eu contei algumas coisas da minha vida acadêmica, e aí veio uma coisa na minha mente, as escolhas erradas que eu fiz no momento, mas que acabaram se tornando importantes e positivas depois. Aí eu pensei, por que não falar um pouco sobre isso no bate-papo de domingo? Vocês já viram aquela palestra do Steve Jobs em Stanford? Quando ele faleceu, ela ficou muito famosa. Em um dos trechos, ele fala sobre ligar os pontos. Enfim, eu não assisti recentemente, mas o que eu tenho na memória, ele comenta que ele fez um curso de tipografia enquanto ele ainda estava na universidade. Ele não concluiu a universidade, mas fez esse curso. Ele gostou muito do que ele aprendeu ali e fez questão de implementar isso quando construiu ali os primeiros computadores. Ele até fala que o Windows é uma cópia do Mac, então se nós temos um Word com várias fontes, eu gosto muito das fontes do Word, às vezes eu modifico as fontes, então temos ali toda aquela riqueza tipográfica, deve-se ao fato de que em algum momento, antes dele abandonar a universidade, ele acabou fazendo esse curso que não tinha muito a ver com a área dele. E ao contar isso, ele falou que esse era um exemplo de ligar os pontos. Na frente, no futuro, a gente consegue ver algumas atitudes nossas e ligamos esses pontos, como aquele joguinho de ligar os pontos que vinha nos jornais. Então eu ligava ali os pontos e vinha uma imagem mais ampla. Mas no momento, a gente não consegue ter noção disso, afinal a gente não consegue ver o futuro. Então, com base nisso, com base nessa ideia de ligar os pontos, pensando que o ponto final é hoje, domingo, 5 de julho de 2020, eu já gravando um vídeo aqui para vocês, na esperança, como eu falei, de que alguém tem interesse. Para chegar nesse momento, bom, eu fiz escolhas no passado. Algumas escolhas, no momento, pareceram bem estranhas. Eu vou contar duas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, mas tem inúmeras. Eu até rascunhei aqui pelo menos 5 escolhas que eu fiz que achei muito esquisitas. Na hora eu achei, fiz merda e tal, mas que foram bem positivas depois. Bom, a primeira foi quanto à escolha do curso de Química e por que eu decidi fazer Química. Eu já gravei isso quando o canal chegou aos 10 mil inscritos, então tem um vlog por aqui, mas eu pretendo, quando chegar aos 100 mil inscritos, voltar a falar um pouco mais sobre esse tema. Mas então, tentando resumir, mas se você der uma olhada na live lá no IGTV, lá no Instagram da Universidade da Química, você consegue ver a história com mais detalhes. Bom, essencialmente, no final do segundo ano eu queria ser professor de História e ao longo do terceiro ano eu desisti de ser professor de História para querer ser professor de Biologia e prestei vestibular para Biologia. Eu prestei vestibular para o UERJ e fui aprovado. Agora, quando eu fiz a minha inscrição para a UF no mesmo ano, eu primeiro me inscrevi para Biologia, depois eu decidi apagar, a inscrição era em papel, e coloquei para Química, porque eu não sei, eu nem gostava tanto de Química assim. Eu só achava que, sendo professor de Química, talvez eu tivesse mais chances de emprego, porque tem mais professores de Biologia do que professores de Química. E confesso que essa lógica não chegou a me ajudar, não, pelo menos não
nas minhas tentativas de ingressar em escolas privadas. Mas então, eu me inscrevi para Química, passei, inclusive, até poderia contar isso daí em outro vídeo, a forma como eu passei, né, a forma como eu não zerei na prova de matemática foi bem interessante. Está vinculado a uma coisa que aconteceu, sei lá, anos antes de prestar o vestibular, onde um amigo meu me ensinou como se resolve aquele quadrado mágico. Bom, conto isso numa outra oportunidade, se vocês quiserem. Voltando então, né? Eu fui aprovado para Biologia e para Química, só que quando começou o ano, eu queria fazer mesmo era Biologia, né? Eu queria fazer graduação em Biologia. Só que a UERJ estava em greve no início do período. A UERJ, infelizmente, acaba entrando em greve com muita frequência e nesse ano, 2003, ela iniciou o período em greve. Então eu comecei a fazer Química na UF. E eu não queria fazer Química. Eu me lembro da professora estar dando aula, ensinando o tubo de raios catódicos e como Thomson chegou a construir o seu modelo, e eu olhando pela janela para a Baía de Guanabara, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero logo que a UERJ saia de greve para que eu vá para a UERJ, eu quero cursar Biologia. Acabou que isso levou aí alguns meses e eu acabei ficando pela Química mesmo, desisti de ir para Biologia. No momento que eu escolhi fazer Química, eu entendi que eu estava fazendo uma escolha arriscada, não era exatamente aquilo que eu queria, mas eu acho que eu acabei fazendo a escolha certa, me dei bem, né? Eu consegui me adaptar bem ao curso. Não foi um curso difícil, mas hoje eu gosto demais de Química, eu acho que vocês conseguem perceber isso. Então notem, só nessa história tem duas coisas estranhas aí, que no momento foram muito ruins, mas que culminou em hoje, como falei, estar gravando esse vídeo. Uma, eu prestar o vestibular para uma área que eu nem gostava tanto e iria dedicar 4 anos, no mínimo, né, de estudo para essa área. Foi uma besteira que eu fiz. Literalmente, naquele momento, isso foi uma besteira, foi uma cagada. Mas acabou dando certo. Hoje eu julgo como se tivesse dado certo. E um outro, esse eu não tinha tanto poder assim, foi a UERJ estar em greve. Olha que coisa horrível, né? A universidade em greve, você querendo estudar, principalmente querendo iniciar seus estudos e a universidade parada. Assim, é horrível isso. Dá raiva mesmo. Só que isso acabou colaborando para que eu fizesse Química. Porque se a UERJ não estivesse em greve, eu iria começar a graduação em Biologia e dificilmente iria mudar para Química. Talvez hoje existisse um canal chamado Universidade da Biologia. Não sei. Não tem como a gente saber o que iria acontecer caso uma determinada escolha fosse tomada. Então, esse é o primeiro caso. O segundo, esse eu só me dei conta de como ele influenciou a minha vida há pouco tempo. Então, deixa eu contar aqui um pouco do contexto. Quando eu cheguei na metade da graduação, eu tive que puxar as disciplinas de práticas de ensino. E lá na UF, na época, nós tínhamos 4 práticas de ensino que deveriam ser feitas no 5º, 6º, 7º e 8º período. Se por um acaso eu não puxasse no 5º período a primeira prática de ensino, automaticamente eu adiaria minha formatura para 6 meses à frente, um período à frente, porque existe esse pré-requisito, né? Para fazer práticas 2, eu preciso ter feito práticas 1 e por aí vai. Eu não me liguei nisso. E quando eu cheguei no 5º período, eu comecei a fazer iniciação científica. Como eu achei que iria ficar pesado a iniciação científica e aquela quantidade de matérias, eu acabei trancando não, eu não puxei práticas de ensino no 5º período, sem nem me ligar que automaticamente eu estava atrasando a minha formatura em um período, em 6 meses. E aí eu acabei fazendo iniciação científica por alguns anos à frente, eu acho que 2 anos no total. Acontece que quando eu cheguei no meu 8º período, e aí só faltava mais um período para eu me formar, seria o 9º período. Esse 9º período só tive práticas de ensino, a finalização da monografia e uma disciplina lá de 2 horas por semana. Ou seja, eu poderia ter puxado antes, que não seria um grande problema. Mas quando eu cheguei ali no final do meu 8º período, eu estava de saco cheio da minha iniciação científica. Eu não tinha resultado, não conseguia cristalizar aqueles complexos e estava muito, muito desanimado. Naquele momento, eu estava com vontade de fazer mestrado, porque eu queria sim fazer mestrado e doutorado, só que eu estava cogitando
fazer mestrado na área de ensino de química. Só que eu ia escolher essa área apenas, única e exclusivamente, porque era o que tinha. Tá? Eu não queria ser um profissional da área de ensino. Eu queria fazer a minha pós-graduação em Química. Então, era o que tinha e o resultado talvez seria um mestre bem frustrado. Mas aconteceu uma mudança muito importante na minha iniciação científica entre esse meu 8º período e o meu 9º período. Eu já estava de saco cheio do laboratório de síntese e a minha orientadora começou a colaborar com outro professor da área de modelagem molecular e eu me prontifiquei a trabalhar na área de modelagem molecular com aqueles meus sistemas. Inicialmente eu não gostava tanto de modelagem molecular, nem sabia exatamente o que era, eu estava literalmente fugindo do laboratório. Foi quando eu comecei a fazer então esse 9º período da graduação. Eu fiz essa iniciação científica em modelagem molecular e eu me apaixonei pela área. Assim, cada dia que eu ia para o laboratório, eu ia com vontade, eu ia com gosto, tinha resultados, conseguia interpretar bem esses resultados, e isso foi um novo fôlego para mim. Tanto é que quando eu me formei, finalizei esse 9º período, eu acabei sendo aprovado na seleção de mestrado e fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área de modelagem molecular, ainda vinculado com o projeto da época lá do laboratório de síntese. Eu trabalhei essencialmente com complexos, mas foi, sobretudo, na área de modelagem molecular. Então, eu, numa situação anterior, não ter pensado da maneira adequada e não ter puxado práticas de ensino, me deu esse atraso de 6 meses. Mas foi esse atraso de 6 meses que fez com que eu conhecesse a modelagem molecular, gostasse da modelagem molecular e tivesse fôlego para fazer o mestrado e o doutorado. Não tivesse feito um mestrado na área de ensino, onde muito provavelmente eu iria me frustrar. Um detalhe interessante disso é que se eu não tivesse me atrasado esses 6 meses, se eu tivesse puxado a práticas de ensino, eu finalizaria a minha graduação no 8º período. E ao finalizar no 8º período, eu não teria conhecido a modelagem molecular. Notaram? Eu fiz uma besteira, eu fiz uma cagada, porque eu poderia ter puxado práticas de ensino, mas isso acabou me beneficiando anos à frente, Eu garanti o meu mestrado e o meu doutorado. E com detalhe, eu gostei tanto da modelagem molecular que meu mestrado fluiu, que foi uma maravilha. Eu consegui finalizar o mestrado em 1 ano e meio. Então, se eu pensasse, me atrasei 6 meses para a formatura, eu sei que isso é bobeira, enfim, não é nada de grande relevância, mas eu queria ter me formado sim em 4 anos, eu teria condições para isso. Então, nas vezes que eu pensei, me atrasei 6 meses à toa, porque eu não puxei práticas de ensino. Eu compensei isso com o mestrado, Eu não fiquei 2 anos no mestrado. Eu consegui concluí-lo com apenas 1 ano e meio, então eu acabei compensando isso. E aí eu acho que esse é um exemplo de como a gente não tem tanto poder sobre a nossa vida. Assim, existe essa figura do acaso que tem um poder pesado. Às vezes ele pode ajudar, às vezes ele acaba atrapalhando. Nós precisamos fazer a nossa parte. Durante todo esse período, eu fui um aluno aplicado, eu estudei. Se eu tinha um objetivo, eu fui atrás desse objetivo, mas essas pequenas escolhas acabaram me levando a fazer esse vídeo hoje para vocês. Então, não se preocupem tanto com algum momento adverso. Estamos vivendo um período de pandemia, um período difícil. Vai que uma pessoa, por exemplo, que está em casa, não está estudando, está com tempo livre a mais, e eu espero que não se contamine com a Covid-19, ela não aproveite esse período para escrever o seu livro. Alguém que tem um dom ali para a escrita, para a literatura, sempre quis escrever um livro, não tinha tempo, agora começa então a escrever ali seu livro, a fazer seu esboço. De repente ela acaba se tornando um escritor famoso e anos depois alguém pergunta: como que você começou a sua carreira? Aí de repente ela responde: olha, lá no início de 2020 ninguém esperava por essa pandemia, eu acabei tendo que ficar em casa e ao ficar em casa eu acabei então escrevendo o meu primeiro livro. Já pensaram numa coisa dessas? Aí, tem um exemplo real, o Newton, o grande pai da ciência, ele desenvolveu a maior parte de suas grandes ideias quando ele ficou refugiado
lá no campo durante um surto de peste. Talvez se não tivesse tido esse surto, se ele não fosse para o campo, ele estivesse ali na cidade, ele não fosse o Newton que nós conhecemos hoje. Enfim, são só apenas alguns exemplos, existem inúmeros outros onde o acaso acaba moldando a nossa vida. Agora eu queria pedir duas coisas para vocês, pode escolher uma ou duas, enfim, fica a seu critério. Você se recorda de algum exemplo desses acasos que acabaram moldando a história da ciência, da química, da física? Deixe aqui nos comentários. Eu citei o caso do Newton, mas você pode complementar dando aqui outros exemplos. E a segunda coisa é, você já passou por uma sensação dessas? Ou seja, hoje, em julho de 2020, ou a qualquer outro momento que você assistir esse vídeo, você tem algum exemplo de como o acaso, uma escolha estranha, esquisita, em um determinado momento, acabou sendo um caminho favorável para você? Compartilhe aqui, deixe aqui nos comentários. Você pode deixar então 2 comentários ou um só, fique à vontade. Tá certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no Universidade da Química. Eu pedi no início, se você esqueceu, então aproveita e se inscreve. Tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.